Olá. Em seu discurso de agradecimento pela vitória, o presidente eleito Lula da Silva prometeu fazer a roda da economia voltar a girar, incluindo os pobres. Mas Lula terá de lidar com déficit orçamentário, teto de gastos e desemprego, entre muitos outros problemas na economia. Os desafios iniciais do governo Lula são o tema deste Agenda Econômica, que recebe Felipe Bandeira, doutor em desenvolvimento econômico, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Felipe, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente faça uma boa discussão aqui hoje. Felipe, para a gente começar, eu queria que você listasse, aí eu falei aqui de 2 ou 3 problemas que a gente já sabe que são graves, eu queria que você listasse o que você considera os 2 ou 3 ou 4 principais desafios do futuro governo na economia. Primeiro que o resultado das eleições, ele mostrou de fato uma sociedade muito dividida, e eu acho que essa é a primeira grande questão que o governo Lula vai ter que enfrentar, que é promover uma política de crescimento econômico com inclusão dos mais pobres e valorização do salário na renda nacional numa conjuntura política adversa. Então, esse é o primeiro aspecto. O Lula, para ele efetivar esse programa, ele vai ter que ter, de fato, uma expansão do gasto público para as áreas sociais, ele vai ter também que produzir valorização do salário mínimo, e isso é objeto de muito conflito, porque a gente vai ter que travar uma batalha para incluir os pobres no orçamento. O governo Bolsonaro, ele já deixa uma economia muito fragilizada. No período eleitoral, ele produziu uma agenda eleitoreira que vai ter uma bomba fiscal para o ano que vem. O Lula mesmo e os apoiadores da campanha, os coordenadores, a presidência do PT já está dialogando com o presidente da Câmara e procurando apoio no Congresso para produzir um orçamento que conduza às políticas de crescimento econômico. Porque o que está claro, pelo que a gente olha na economia hoje, é que a gente precisa urgentemente fazer do investimento público, principalmente o investimento no setor industrial, no setor de expansão da renda, o caminho pelo qual vai possibilitar o crescimento do emprego. A gente vem de uma trajetória de uma expansão do gasto público com uma eficiência muito ruim, né? Então, se a gente for observar, por exemplo, as isenções fiscais que foram dadas ao setor industrial, sob a justificativa de que o setor aumentaria os empregos, não deu certo. Então, esse ano, por exemplo, só as isenções fiscais já somam 400 bilhões de reais. Isso é praticamente 4% do PIB brasileiro e 25% da arrecadação. Então, a gente vai ter que reconduzir essa rota, remanejar os instrumentos de arrecadação e tornar mais eficiente o gasto público. E, para isso, eu avalio, junto com muitos outros economistas, que o Estado ele vai ter que retomar essa capacidade do investimento público de produzir emprego. Agora, você tem aí Você está, então, concordando com a política, já que o governo declarou, de o Estado brasileiro voltar a ser um indutor do desenvolvimento econômico, o que já é um problema com um grupo muito grande, se a gente pensar em mercado financeiro, por exemplo. E você está falando também de um outro ponto polêmico, que é a redução das isenções fiscais, quando, na verdade, muitos setores patronais produtivos pedem exatamente menos pagamento de imposto. Isso. Essa é uma grande questão que o governo Lula vai ter que enfrentar. A política de isenção fiscal, desde o governo Dilma até agora o governo Bolsonaro, já somou uma falha de arrecadação de mais de R$1 trilhão. É um valor muito grande. A gente já observou que nesse período o desemprego só aumentou e isso onera o gasto público, porque é um fator importante que faz com que o Estado perca poder de arrecadação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você colocou é que a gente vai ter que fazer do Estado, de fato, um indutor do crescimento econômico. Só para a gente entender, a economia ela funciona a partir de alguns motores. Então, temos o motor consumo, temos o motor investimento privado. Como a gente pode observar, no motor consumo, as famílias elas estão endividadas
a taxa de desemprego altíssima, embora a gente observe uma redução no ano de 2022 da taxa de desemprego, mas ainda assim é uma taxa de 8,7%, né, para os dados de agosto de 2022, o que representa 9,4 milhões de pessoas. Então, o motor consumo da economia, de fato, ele passa por problemas. Também o investimento privado, porque o setor privado ele só vai investir se ele tiver perspectivas de ganho. E isso tem a ver com uma política de taxa de juros, é bem complexo essa situação, mas o que a gente pode observar é que nesse conjunto de elementos que atravancam o crescimento econômico, cabe ao Estado produzir políticas econômicas que façam com que a economia ande, né, com que a gente tenha um crescimento econômico. E o crescimento econômico é a tarefa prioritária do governo Lula, porque é a partir do crescimento econômico que a gente vai conseguir estabelecer uma política consistente de distribuição da riqueza e inclusão dos pobres no orçamento. Ele falou também na questão do consumo, e você tem marcado muito esse crescimento. O consumo é uma das vias do crescimento, mas para consumir, como você falou, a população, o trabalhador tem de ter salário. E eu vou pedir aqui ao nosso diretor de gravação, o Wagner, para colocar na tela, para a gente compartilhar com o nosso telespectador, uma arte que a gente fez, que a gente preparou a partir dos dados do IBGE e do CAGED, que é o Sistema do Ministério do Trabalho sobre Emprego e Desemprego. Isso aqui, na verdade, é toda a população brasileira e a distribuição dela no mercado, dentro ou fora do mercado de trabalho. Só para o nosso telespectador e para quem está vendo numa tela pequenininha a gente ajudar um pouquinho. Então, a gente tem como população ocupada 99,3 milhões de habitantes, né, o que é menos da metade da população. Desocupados, e depois eu queria que você explicasse um pouquinho cada termo desse. Desocupado, 9,4 milhões, que é o que a gente costuma chamar normalmente de desempregado, né? Fora da força de trabalho, 64,7 milhões e abaixo da idade de trabalhar, portanto, abaixo de 14 anos, pouco mais de 40 milhões. Eu queria que você explicasse aqui, principalmente, dois pontos, que é o desocupado e esse pessoal que está fora da força de trabalho. Quem é que está dentro e por que eles estão fora da força de trabalho? Existem muitos fatores para explicar isso. Acho que um dado relevante que você apontou aí é, de fato, esse crescimento da população ocupada. Vale lembrar que, de fato, em 2021, a gente teve uma redução muito grande dessa população que estava ocupada e a economia ela conseguiu se recuperar. A gente observa, por exemplo, que no ano de 2021 houve um crescimento da população ocupada, mas na modalidade de trabalhos informais, que a gente observa que é uma dinâmica da economia brasileira. A informalidade ela tende a crescer e responder às oscilações dos ciclos econômicos muito mais rápido do que os postos de trabalho formais. Esse ano a gente observa um fenômeno um pouco diferente, com o crescimento dos empregos formais dentro dessas populações ocupadas. Então, por exemplo, em agosto de 2022, os empregos formais, eles representavam 42,5 milhões de pessoas, que é um valor significativo. A gente, de fato, tem uma redução do desemprego, né? No mesmo período do ano passado, em agosto do ano passado, por exemplo, de 2021, a taxa de desemprego ela era de 12,9%, que correspondia a mais de 14 milhões de pessoas. Eu queria que você... depois a gente vai abrir esse gráfico dos ocupados para explicar direitinho como é que está ocupada essa população, mas eu queria que você me falasse dessa parcela que está fora da força de trabalho. Porque tem um outro, digamos assim, uma outra nomenclatura que o IBGE usa, que é o desalentado, né? Que é aquela pessoa que está fora da força de trabalho porque desistiu de procurar trabalho porque não encontra já há muito tempo. Esse desalentado está aqui fora da força de trabalho. Quem mais está aqui? A dona de casa, que trabalha muito em casa, cuidando da casa, dos filhos, da família, está fora da força de trabalho? O desocupado é quem exatamente? Dá uma focadinha nesses dois pontos, por favor. Tá bom, então vamos por partes. Os ocupados são aquelas pessoas que, num determinado período, estão efetivamente trabalhando. Os desocupados ou desempregados são aquelas pessoas que, num determinado período, querem trabalhar, estão em idade de trabalhar, mas não conseguem trabalho. O que a gente mede isso pela taxa de desemprego. Os desalentados são aquelas pessoas que, num determinado período de tempo, desistiram de procurar trabalho e, portanto, elas se encontram fora da força de trabalho. E aí, como mostra o próprio gráfico aí, dentro
das pessoas que estão fora da força de trabalho, nós temos os aposentados, nós temos aquelas pessoas que também estão, fora de fato da força de trabalho, os indigentes e tudo mais. E aí um outro dado interessante que você mostrou é que são as pessoas que com menos de 14 anos que também estão fora da força de trabalho por uma métrica de contabilidade do próprio IBGE. Então, desse gráfico interessante a gente observar é que, de fato, há uma tendência de redução do desemprego, há uma tendência de crescimento da população ocupada, mas a gente precisa olhar de forma qualitativa esses dados. Porque... Então, eu vou pedir para você dar uma pausinha e eu vou pedir para o Wagner colocar aqui um segundo gráfico, que é o que vai abrir para a gente olhar com melhor qualidade essa área aqui dos ocupados, né? E você usou em algum momento desocupados como desempregados, mas tecnicamente são duas coisas diferentes, né? Eu queria que você me dissesse por quê. E aí a gente tem aqui, ó, os 99,3 milhões do mercado de trabalho, né? Aqui a gente está falando já só de mercado de trabalho mesmo. E desses 99,3 milhões do mercado de trabalho, a gente tem... os empregos formais, né, que são 42,5 milhões. A gente tem os empregos informais, e aí eu queria depois que você explicasse o que é o emprego informal e por que ele é diferente do subemprego e por que é diferente dos subocupados. Então, na verdade, se a gente pensar nos 99,3 milhões de brasileiros que estão trabalhando, apenas 42,5 milhões, ou seja, menos da metade dos que estão trabalhando, estão realmente empregados. E aí eu queria que você diferenciasse um pouquinho isso aqui para a gente. Só uma observação, Antônia. Desempregado e desocupado, eles são sinônimos. A gente pode considerar como o mesmo fenômeno. São aquelas pessoas que estão procurando trabalho em determinado período de tempo, mas não encontram. Agora, queria que você voltasse o gráfico aí, se fosse possível, para a gente ver na tela para analisar melhor. Ok. Isso. O gráfico dos ocupados, para a gente detalhar melhor. Aquele gráfico que a gente estava falando dos 99,3 milhões de ocupados, o segundo gráfico. Que aí a gente detalha ele. A gente, enquanto o Wagner localiza lá, é esse aqui, isso. Isso, porque uma coisa, um desafio que é fundamental para o governo Lula é produzir a expansão dos empregos formais, porque o emprego formal é aquele emprego no qual o trabalhador tem uma rede de proteção social, tem rendimentos maiores, rendimentos médios, né, maiores, e garante cidadania. Na informalidade, a gente observa que, de fato, eu fiz aqui para vocês uma subdivisão dos informais, se a gente for considerar o subemprego, que são aquelas pessoas com baixíssima remuneração, né, e que recebem uma baixíssima remuneração. Então, são pessoas que estão muito próximas da linha da pobreza. E é a esse público que o presidente Lula vai ter que se dirigir. É um número considerável de pessoas e que tem uma capacidade de movimentar muito a economia, porque essas pessoas elas gastam tudo que recebem, né? Então, elas têm o gasto público com os mais pobres, já tem muitos estudos apontando isso, ele tem uma capacidade de expansão na economia muito maior do que o próprio gasto. E isso vem em termos de arrecadação, vem em termos de expansão da renda para outros segmentos, porque se uma pessoa recebe um dinheiro a mais, ela já vai no mercado da esquina e compra carne, compra alimentos, vestuário, e isso acaba dinamizando a economia. Então, um desafio do governo Lula, com certeza, é fazer políticas públicas para reduzir o subemprego e para formalizar os trabalhadores que estão na informalidade. E, basicamente, quem são os trabalhadores informais? São aquelas pessoas que não trabalham com carteira assinada e que estão sujeitos a muitos riscos, né? Estão fora de uma rede de proteção social do Estado, que é fundamental para garantir cidadania para essas pessoas. Felipe, se a gente pensar naquela classificação tradicional de estratos sociais, né? Classes A, B, C, D e E, os empregos informais estão, sempre uma parcela da população que está no que a gente chama de classe D, de classe C para D, né, normalmente. Subemprego está lá na D,
e subocupados normalmente na E. Essa parcela já foi menor. No governo anterior, Lula, ele conseguiu tirar um tanto dessa parcela das classes D e E para a classe C, ou seja, a gente estava virando um país de classe média. E mesmo muita gente da classe C ascendeu para a classe B, né? A gente estava virando ali mais ou menos um país de classe média. Dá para fazer isso de novo só com reajuste real do salário mínimo, ou é importante que se faça isso com outras políticas? Como é que se alcança essa meta de fazer com que essas pessoas tenham empregos que paguem mais e empregos formais, né? Ótimo. Quando a gente fala de salários maiores, a gente está discutindo, na verdade, políticas de redução da desigualdade, de distribuição de renda. E é óbvio que isso depende de vários fatores. Valorização do salário é um dos fatores, mas a gente tem que pensar também que essa valorização ela tem que vir acompanhada do aumento de produtividade do setor industrial. É só assim que a gente consegue, de forma equilibrada, de forma estável, produzir uma política consistente de inclusão dos mais pobres no orçamento. O governo Lula também ele tem como desafio, né, e isso premente, reduzir a brutal desigualdade social, índices de miséria, de fome, e que assola a sociedade brasileira, mortalidade infantil, todos esses dados eles cresceram do último período para cá. E o que a gente pode observar é que as políticas neoliberais elas acabaram produzindo um cenário de fato de terra arrasada. Então, para o ano que vem, é óbvio que o campo de atuação do governo Lula ele está amarrado sobre vários aspectos, né? Tem algumas limitações, mas agora é a articulação política para tentar implementar essas políticas e organizar, de fato, um governo que produza uma trajetória de crescimento econômico, né, como eu falei, na qual o Estado ele passa a ser um indutor de investimento e, portanto, de geração de emprego. O governo precisa ter políticas para a formalização do trabalho, e isso é urgente, porque a gente observa que, de fato, a informalidade ela contribui para a redução do salário médio dos trabalhadores, contribui também, inclusive, para a precarização das condições de vida. E são esses os desafios fundamentais. E, claro, a questão fiscal é importante para isso, porque a política, né, e o programa de governo se materializa no orçamento, na questão fiscal. E, para isso, o governo Lula ele tem um grande desafio de negociar com o Congresso e de abrir espaço para incluir o gasto público nessas áreas estratégicas. E aí, para complementar isso que você falou, a gente tem valorização do trabalho mínimo, a gente tem que elevar a produtividade desse setor industrial e a gente tem que construir um programa efetivo de distribuição de renda, né, de transferência de renda. Esses programas eles são importantes porque eles incidem de maneira imediata naquela pessoa, naquelas famílias que estão no desalento, que estão na pobreza e na miséria. Afinal, quem tem fome tem pressa. E é fundamental a gente garantir uma renda básica para essas pessoas terem dignidade, poderem se alimentar e, a partir daí, a gente começar a organizar o resto da economia. Então, são vários fatores que estão encadeados para produzir essa política de distribuição de renda, que, no geral, só para fechar aqui minha fala, é você construir instrumentos políticos para descentralizar a renda que está concentrada no lucro das empresas e transferir para os salários. Então, por exemplo, a gente precisa revisar o sistema tributário brasileiro urgente, porque esse é um sistema perpetuador de desigualdade. E isso está na agenda econômica do governo Lula, não depende só do governo federal, vai depender de um diálogo e uma articulação mais ampla, mas o desafio é esse. Felipe, o presidente Lula falou em outras duas questões muito importantes no discurso, que foi reindustrialização e uma economia verde. Você está na Universidade Federal do Oeste do Pará, né? Mas você está aí, a gente pode dizer, no meio, né, da floresta amazônica, uma universidade que foi criada lá atrás, né, pelo presidente Lula nos governos anteriores. Eu queria saber o que tipo de economia, não vai dar tempo da gente falar de industrialização, mas eu queria que você falasse sobre economia verde. Vocês estão aí no meio da floresta amazônica estudando, conhecem os potenciais econômicos, fala-se muito em consequências
conservação ambiental, em redução de queimadas, em realização criação de novas áreas de proteção ambiental. Como é que fica tudo isso a ver com a economia? Vocês que estão aí, o que vocês entendem ser o melhor caminho para o desenvolvimento econômico da Amazônia? Eu acho que os últimos governos já mostraram que esse tipo de desenvolvimento predatório, que não respeita a natureza, é um modelo fadado ao fracasso, que condena as populações à pobreza, que condena as pessoas à miséria. Então, acho que a gente tem que repensar a questão do desenvolvimento da Amazônia, sobretudo, a partir dessa lógica de manutenção da floresta em pé e de pensar as atividades econômicas associadas com a sustentabilidade da floresta. E isso vai exigir uma institucionalidade do governo, porque o que a gente viu no governo Bolsonaro foi um completo desrespeito ao meio ambiente, aos povos que vivem na floresta. O próprio Jair Bolsonaro afirmou que não teria um palmo de terra titulado, demarcado para os povos indígenas e os povos quilombolas. Então, a Amazônia ela não é só uma grande floresta, mas também ela é uma grande floresta com pessoas com pessoas diversas e que a gente precisa equacionar isso, titulando terras, intervindo em conflitos fundiários, né, garantindo, de fato, investimento para que a floresta permaneça em pé. E a gente já está vendo agora, né, após a vitória do presidente Lula, a própria Noruega já liberou um recurso que soma mais de 2,5 bilhões de reais para serem investidos na manutenção da floresta em pé. Então, o que a gente precisa? Sim, desculpa. Conclui que eu quero te fazer uma outra pergunta. Então, o que a gente precisa entender é que o desenvolvimento, para ser sustentável e para o país crescer de fato, ele tem que estar associado com a manutenção da floresta em pé, tem que estar associado, inclusive, com também a valorização dos povos originários, dos povos que habitam a Amazônia, né? E isso vai de encontro à política econômica implementada pelo governo do Bolsonaro no último período. Isso gera danos que, obviamente, repercutem ainda por muitos anos. Então, é só a gente lembrar que o Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente e defendeu os madeireiros que estavam fazendo extração ilegal de madeira. Felipe, eu queria que a gente jogasse para frente. A gente tem uma questão sempre muito discutida, que é a questão da Zona Franca de Manaus, que sempre foi um polo de atrativo, uma tentativa de industrialização. Como é que se resolve a questão Zona Franca de Manaus? Para a gente concluir aqui a nossa conversa. A Zona Franca de Manaus ela foi criada num contexto, de fato, de produzir centros de desenvolvimento para expansão e desenvolvimento de outras regiões. O que a gente observa hoje é que o estado do Amazonas e Manaus, ela tem sido, né, entrado numa guerra fiscal e só nesse ano, por exemplo, o município ele produziu 80% de isenção do ICMS. Isso, obviamente, impacta na capacidade de intervenção do município em políticas de desenvolvimento. Mas é óbvio, a gente tem que pensar um processo de industrialização para a região, e aí entra, de fato, a Zona Franca de Manaus como um polo importante desse processo, mas pensar também não só atividades de montagem desses equipamentos, mas também de agregar valor, né? de internalizar esses processos de industrialização para a região. E isso é um desafio já há muito tempo colocado. De fato, a gente observa aqui na Amazônia e no Norte uma desigualdade brutal, mesmo entre as sub-regiões da Amazônia. Os índices de pobreza e miséria são mais dramáticos na Amazônia do que no Nordeste, inclusive. E a gente observou, no resultado dessas eleições, que a questão regional ela é fundamental para pensar o país. Então, a gente tem que urgentemente pensar formas de desenvolver a Amazônia, né, não só a partir da questão industrial, mas também regularizando a questão de terras para as comunidades indígenas, unidades de conservação, e apostando na biodiversidade como o grande fronte, a locomotiva de desenvolvimento regional da Amazônia. Felipe, quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. É muito importante a gente ter, inclusive, essa pluralidade, né? Economistas do Norte, do Nordeste e não só do Centro-Sul, que a gente está muito acostumado a ouvir. É importante que vocês que estão aí no Norte falem e apresentem as propostas de vocês para o desenvolvimento econômico. Muito obrigada. Muito obrigado, Antônia. Eu que agradeço.
E estou feliz em participar desse programa, porque afinal a gente está discutindo questões que são fundamentais para um governo que construa um projeto democrático para esse país, que inclua os pobres no orçamento e que dê esperança para a população. Já basta de fome, já basta de miséria, a gente tem que pensar numa sociedade rica como o Brasil, que garanta dignidade ao povo brasileiro. Bom, e eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e lá você procura o Agenda Econômica ou o canal da TV Senado no YouTube. Até o próximo Agenda Econômica.